9h30, né? Tudo bem, posso, né? Estamos ok. Saúdo a todos com a graça e a paz, né? Está gravando ali, nós estamos vivendo um novo momento, graças a Deus. E de melhoras também no nosso país, esperamos que sim, tá bom? Eu vou dar os avisos depois. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 126. Nós vamos ler, orar e vou passar para o Ministério de Música para a gente cantar. São novos momentos, que Deus abençoe a cada um de nós, a você que está nos assistindo, que Deus derrame da profunda graça e do favor dEle sobre o seu coração também, tá bom? Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Na verdade, acho que expressa bem o sentimento de todos nós, quer fisicamente presentes ou remotamente presentes, que é justamente determinadas circunstâncias em que nós vivemos. Aí a gente começa a entender o que é que se passava no coração dos nossos irmãos lá no passado, que quando Deus restaura, fica como quem sonha. Quer dizer, o cara nem imaginava que alguma coisa de restauração podia acontecer. Estava tanto tempo já numa situação deprimente, deplorável. Eu fico imaginando muitos desses, quantos já pararam de orar, quantos já desistiram de sonhar. Quer dizer, ficar como quem sonha é um negócio assim, eu nem esperava que uma situação como essa acontecesse, e de repente ela se materializou. Nós não estamos nem perto daquilo que esses irmãos viviam no passado, em termos de abusos dos direitos humanos, da dignidade humana e assim por diante. Mas a desesperança parece que a gente se assemelha a ele, ela se estabelece no nosso coração. Então, o nosso desejo, estamos voltando aqui, fisicamente presentes. Eu disse desde o começo, lá na pandemia, que não é para nós nos compararmos com outras igrejas, nem outras igrejas conosco, porque há muitas particularidades que envolvem o retorno de uma igreja ou não. E até cada um de nós, depois de muito tempo, o conselho se reuniu durante muitas vezes nesse período, com todo cuidado, tomamos todas as medidas sanitárias, aguardamos, era para ter voltado em julho, nós aguardamos o máximo que nós podíamos, ainda podemos aguardar, como de fato estamos aguardando para o retorno fisicamente presente do culto à noite, mas o conselho entendendo, acho que já é momento de nós retornarmos. Então vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Pedimos encarecidamente que a igreja tenha mais um pouco de paciência. Já estamos resolvendo a questão da internet. Você deve estar assistindo agora, deve ser 15 horas. Espero que esteja assistindo, porque o pastor vai sair visitando às 15 horas aí, só para ver se o povo está assistindo a escola dominical. Né? Não descuide da sua vida espiritual. Se 15 horas, 17, 19, não importa. Preste atenção na vida espiritual. É muito importante, porque a nossa carne não dá folga e o inimigo das nossas almas também. Então vamos orar, pedir que Deus nos ajude, nos dê um momento oportuno e edificante na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que passamos, porque não passamos sós. Nós passamos e temos passado na Tua presença. Todos nós, ó Deus, clamando, todos nós devotando o nosso coração aos céus, esperando daí resposta às nossas inquietações, e ainda que elas não venham, o nosso anseio, ó Deus, é que o Senhor mantenha a vida da Tua igreja aquecida, alimentada, ajudando-nos, ó Pai, dia após dia, a termos os nossos olhos voltados para os céus, até que o Senhor compadeça de nós. Seja conosco nesse momento, quer agora pela manhã, ou quer agora pela tarde, aqueles que estão acompanhando a tarde, para que haja edificação, instrução, e o Senhor alimente a vida das Tuas ovelhas. Seja conosco e ajude-nos a jamais perdermos a esperança e a termos a nossa perspectiva sempre no trono, porque é sempre daí que vêm as decisões que movem o nosso coração. Fica conosco nesse momento,
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Música vai nos dirigir em cânticos. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, reunidos fisicamente na casa do Senhor, para louvar o nosso Deus maravilhoso. E eu gostaria muito de pedir que nós podemos, nesse momento, que tem tanto tempo que nós não podemos fazer isso, nós podemos ficar de pé e louvar com o nosso coração cheio de esperança naquele que é o nosso Salvador e que com certeza irá nos dar dias melhores, amém? Esse é o nosso Deus, aquele em quem nós confiamos. Vamos louvar a Ele nessa manhã, dizer isso a Ele. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Vamos dizer a eles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, diga a Ele, não dá. Sem Jesus não dá para vivermos, Senhor, sem a tua presença, Deus, nas nossas vidas, Pai. Nos fortaleça, Deus, nesse momento, sem Jesus não dá para viver, seja conosco. Sem Jesus não dá. Amém, amém, Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, pagando
promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vamos dizer a Ele que o amor dele não cessa. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Muito bem. Ainda em pé, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Nós queremos fazer duas coisas sempre nesse momento. Agradecer pelos aniversariantes, mas também agradecer pelos dízimos e ofertas. Tá, você não precisa vir na frente, relaxa, mas a gente sempre deve se lembrar da manutenção. Uma questão muito simples. A argumentação que Paulo se utiliza aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 7 em diante, ele diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ninguém vai. As pessoas vão à guerra, alguém tem que... Eu já estou dando a vida, já estou batalhando, alguém precisa ajudar a ir à guerra. Esse é o argumento de Paulo. Quem planta a vinha e não come do seu fruto, não faz o menor sentido. Ele está falando no caso aqui da liderança, dos pastores, que devem, aquele que prega o evangelho, que viva daquilo que prega, porque o argumento é, se ele está trabalhando, ele deve comer daquilo que é fruto dele. Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho. Na verdade, falo isso como homem ou também não diz a lei? Então, ele não está dando uma sugestão dele, porque isso também existia na lei do Antigo Testamento, que aquele que deve trabalhar, a gente não deve amordaçar o boi que debulha. Quer dizer, imagina você se servindo de um cavalo, e o cavalo está lá e está trabalhando, ele está te dando alimento, está te dando tudo que você precisa, a hora que ele precisa beber água, ele diz, não deixa, você vai matar o cavalo, não faz o menor sentido isso. Então, você vai dizer o que isso tem a ver com dízimos e ofertas, a gente sabe, mas o que isso tem a ver com aniversariantes? É muito simples. A gente não vive a vida sozinho, a nossa vida é uma vida comunitária. Ninguém deve andar de maneira absolutamente só. A gente precisa do apoio de outras pessoas. Quer seja um apoio financeiro, quer seja o apoio espiritual, quer seja alguém
abençoando e dirigindo e guiando os nossos corações. Isso vale tanto para o dinheiro quanto para os aniversariantes, porque aqueles que fazem aniversário devem entender que eles não estão sós. A gente que deve abençoar, a gente que deve se lembrar de cada um deles. Aqui eu tenho alguns nomes, eu sei que a Vanessa fez ontem, né? Mas tem aí o senhor Miguel, que vai fazer essa semana, Fabiane e o Gabriel Sobral. Então vamos orar por eles. Se existe mais alguém aqui que de repente está assistindo, é membro da igreja, de repente não foi mencionado, o seu nome não foi colocado, pode ligar na secretaria da igreja, olha, coloca meu nome aí que ele não foi mencionado, não há problema algum, tá certo? Então nós vamos orar, pedindo que Deus dê graça, pedir ao nosso irmão Rômulo, você pode orar, mesmo aí abençoando a igreja como um todo, para que a gente entenda a necessidade e a existência dessa parte corporativa, que é nas questões materiais, quer nas questões espirituais. É ruim fazer essa relação como se as materiais não fossem espirituais, né? Mas quer nas coisas palpáveis e não palpáveis. Acho que é melhor isso, para todos nós entendermos que nós precisamos uns dos outros para abençoarmos e sermos abençoados. Então vamos orar? É verdade, Deus. É verdade, Deus. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sustentado, Deus, a tua igreja. Amém. Nesse momento, Deus, de pandemia, sustentado materialmente, sustentado espiritualmente. É verdade, Deus. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que têm se mantido fiel nos seus dízimos e ofertas nesse momento, e aqueles também que estão passando por dificuldades financeiras, desemprego. Dá graça a Deus. Amém, Deus. Abrindo portas de emprego, Deus, fazendo com que não falte nada material. É verdade, Pai. Amém, Deus. Agradecemos também pelas pessoas que fizeram aniversário, Amém. farão aniversário essa semana. Que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor concedeu a eles mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-los com saúde. Amém. Paz, dando muitos anos de vida ainda. É verdade. Amém, Deus. Por esse momento tão maravilhoso, o Senhor abençoe e decorrer este culto. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. 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 Ainda em pé, vamos cantar mais uma música? Depois nós passamos para o nosso momento de reflexão da palavra. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Uma prática que não é comum, não deu tempo de eu colocar, né, mas de algum dos irmãos podem orar pedindo a bênção de Deus sobre o momento da reflexão da palavra. E antes que o Fábio me dê mais áudio aqui, que ele está desesperado, que ele está só vendo imagem lá, quem que está orando, o que está acontecendo aí? Relaxa, Fábio, tá? Fica tranquilo aí. Vamos orar. Mesmo algum dos irmãos da igreja pode interceder por nós. Se você está em casa e tiver um breve silêncio aí, se aguarda um pouquinho, é alguém da igreja que está orando, para nós iniciarmos nosso momento de reflexão. Então, você que é membro, ora pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós, tá bom? E você que está em casa, você aguarda, tá? Amém, Deus. É verdade, Deus. Pessoas aperfeiçoadas, melhoradas, trabalhadas pelo Senhor. Com isso eu tiro a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, que nós cremos e sabemos cada vez mais que nós dependemos exclusivamente do Senhor, e é o Senhor que nos guarda e nos sustenta. É verdade, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Muito bem. Romanos capítulo 13. Mas antes de eu começar a refletir, deixa eu aproveitar e dar alguns avisos agora. Acho que cabe bem. O primeiro deles é que nós encerramos para as mulheres. Nós temos um grupo de mulheres na igreja. Você que está nos ouvindo, entenda isso. Todos são convidados. Terminamos o livro de Ruth. Foi uma experiência maravilhosa nós estudarmos o livro de Ruth. Então, nós estamos aguardando e devemos começar a ir lá para a segunda quinzena de agosto. Vamos acertar essa data. O retorno para o estudo das mulheres na terça-feira à noite. Você é nossa convidada, tá bom? Então, se você não faz parte ainda, faça parte, procure uma das mulheres da igreja, peça para lhe inserir nos grupos online para você participar dessas atividades. Lembrando que você pode acompanhar todas as atividades da igreja via as mídias sociais. Está lá, todos os avisos que eu estou dando, eles estão lá, tá bom? Foi acertada a data daquele módulo que eu ia dar para o curso da nossa pós-graduação, Entendendo Doenças Mentais Graves. Então, ore por isso, acho que é na penúltima semana de agosto, tá bom? Como eu tive acesso a isso já tinha saído o boletim, do dia 18 ao dia 22. Eu coloco isso no boletim da semana que vem. Então, lembre de orar por isso. É extremamente importante estudar aqueles assuntos que eu havia dito que estudaríamos, porque todos eles, dificilmente nós iremos aconselhar alguém sem que passemos, de alguma maneira, atravessados por esses assuntos de bipolaridade, depressão, psicose, neurose, esquizofrenia e assim por diante. Tá? São assuntos importantes que nós estudaremos lá como que biblicamente se pensa a respeito deles. Tá bom? Então, lembre de orar por isso. Aproveitando, já falando disso, a nossa internet ainda se deve estar acompanhando às 15 horas, nós estamos aqui presentes. Devemos, com a graça de Deus, resolver isso essa semana, se tudo der certo. Então, é por isso que você está assistindo aí esse horário às 15 horas, tá bom? Então, pedimos encarecidamente um pouquinho da paciência da igreja, só para resolvermos isso. Então, logo que seja resolvido, a gente deve, então, transmitir
ao vivo, ao mesmo tempo, presencialmente e remotamente. De maneira que as pessoas, quando isso acontecer, já vai se preparando, as pessoas que estiverem online vão poder fazer perguntas ao vivo lá e eu também vou responder sem nenhum problema, tá? Aqui quem está, eu sei que eu estou meio distante, geralmente fico mais embaixo ali, né? Mas não é para ter uma distância, é um pouco estranho para mim, mas vocês podem fazer perguntas, a escola dominical é aberta, não tem problema algum, é só para poder a gente enquadrar aqui na transmissão, certo? Lembrando disso, eu devo tirar uns dias de folga, não vai dar para tirar a semana inteira, eu já tenho que atender a gente amanhã, não tem jeito, eu preciso atender, são questões urgentes, mas eu devo tirar uns 3, 4 dias de folga aí, porque eu vim atropelando, atendendo as necessidades que eram emergentes da igreja, tá certo? Então, nesta semana, se você tiver alguma dificuldade, pode ligar diretamente para algum membro do conselho ou presbítero da igreja, pode ligar, eles estão dispostos e acessíveis, como sempre estiveram, mas agora, em vez de ligar para mim, você liga para ele, liga, né? Meu conselho é que você ligue bastante lá, tá bom? Aproveita aí os irmãos, então, enquanto eu estiver descansando, eles vão atender, de maneira que a igreja não fique órfã de ser atendida nas suas necessidades, tá certo? Mais algum aviso que eu estou esquecendo? Das mulheres, ok, tem algum aviso mais que eu estou... E ore por este momento, né? Então, você pode fazer a sua inscrição, é isso, né? Não posso esquecer. Você quer participar da escola dominical? Lembrei. Do domingo que vem, faça a sua inscrição. Nos grupos da igreja do WhatsApp, nós mandamos aí o link para você poder confirmar, para a gente poder se organizar. É simples assim, tá certo? Então, faça a sua inscrição e alguém vai confirmar com você que a sua inscrição foi validada, tá bom? Agora, faça a sua inscrição e, a não ser que Jesus Cristo volte, venha, ok? Por quê? Porque senão você acaba tirando lugar de alguém de alguma forma. A gente está começando agora timidamente, mas a tendência é que isso naturalmente volte com força, tá? Você que não vem presencialmente, não há problema nenhum, só não julgue quem vem, ok? Vamos ficar bem tranquilo em relação a isso. Nem quem vem julga quem não vem julga quem vem, vamos tocar a vida. Existem vários hibridismos, uma hora eu falo desse assunto, mas a gente deve funcionar para aqueles que estão perguntando, continuamente, mesmo depois de passar a pandemia, de maneira híbrida, tanto presencialmente, de maneira física, quanto remotamente, tá certo? Então, você que não vem já sabe que essa não é uma estrutura que deve passar com a pandemia, tá? Deve continuar, tá bom? Só porque teve gente que estava perguntando a respeito desse assunto, tá? E semana que vem, domingo que vem à noite, eu vou avisar isso, relaxa, não se apavora, deve pregar, deve estar conosco o missionário Alberto Pessoa, está lá em Jaciara, envolvido, missionário com o mundo árabe. Como vocês sabem que eu estou trabalhando tanto na educação quanto na evangelização, os dois pilares na igreja. Ele é alguém envolvido na evangelização do mundo árabe, está trabalhando em Jaciara, foi eu que indiquei ele para estar lá, assumiu em 2018, e ele foi o missionário, na época era missionário, hoje é reverendo Alberto Pessoa, né? Ele me ajudou muito no início da conversão. Quando eu me converti, ele estava lá na Igreja Central de Maringá. Pensando num cara, gente boa, como diria meus amigos de Boaça, né? Gente finíssima, Alberto Pessoa, você vai gostar de ouvi-lo. Talvez dê alguma diferença no som. Eu estava ouvindo, ele mandou ontem à noite, né? Eu estava ouvindo o que ele gravou para nós, eu pedi para ele gravar exclusivamente para nós. Ele não vai estar presente aqui, mas ele gravou e mandou uma mensagem para a igreja. Deve dar um barulho de ar-condicionado, alguma deficiência um pouco do som. Então, você relaxa, porque lá não está tendo, talvez, a mesma facilidade que nós temos aqui, tá bom? Então, cada igreja aí está tentando se virar como pode, tá certo? Mas vai ser um prazer a gente ouvir reverendo Alberto Pessoa na semana que vem. Ele ficou um tempo lá, fora do ministério, porque a mulher dele teve um tumor na cabeça, ele teve que trabalhar, largou o ministério para poder cuidar dela, e aí depois voltou, e agora está com força total, tá bom? Então, de maneira que esse programa aí, semana que vem, vai ser um prazer ouvir reverendo Alberto Pessoa, e na escola dominical nós estaremos, com a graça do bom Deus, juntos novamente aqui, tá certo? Faça a sua inscrição lá. Romanos capítulo 8, como a gente está aí meio preocupado, hoje eu vou tentar ser breve, não porque não haja assunto para falar, porque vocês sabem que eu gosto de falar, mas eu vou tentar ser breve só para a gente ir se acostumando com esse ambiente novo, tá bom? Romanos capítulo 13, verso 8 em diante. Eu falei capítulo 8? Não.
capítulo 13, eu falei só para vocês abrirem Romanos assim, mas é capítulo 13, verso 8 em diante. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, e também digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, portanto, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias ou adultérios e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos ou às suas concupiscências. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Lembrando, eu lembrei, a Patrícia perdeu o seu tio. É isso, né? Me corrija se eu estiver enganado. Tá, me perdeu o seu tio, o Robinho mandou mensagem lá, uma pessoa querida para os dois. Então nós desejamos que Deus console profundamente a vida da família. Devemos orar pela mãe da Patrícia, que perde o irmão, né? Alguém próximo. Quem perdeu ente querido próximo sabe como isso afeta profundamente os nossos corações. E você é membro da igreja, dá uma ligadinha na Patrícia, acho que é importante a gente poder orar e abençoar a vida da irmã, justamente como nós oramos pelos aniversariantes, pelos dízimos e ofertas, entender que a gente está junto na alegria e nas conturbações da vida, tá bom? A maré, lembra, nossa, eu tenho 42 anos estendido, né, mas lembra, você com certeza tem mais do que eu, você lembra quando eu era menor, tinha uma revistinha assim, chamada A Maré, e aí tinha em cada página, né, um monte não, né, tinha 2, 3 frases lá para significar o que era o amor, né? É bem interessante, já nem tem mais essa revista. Então, se você não sabe, existiu uma época na história do nosso país, uma revistinha chamada, eu não sei lá qual que é o nome, mas eu sei que era A Maré. Era álbum de figurinha, você viu só? Estou falando que tem gente aqui que conhece, rapaz. Era álbum de figurinha, não era nem... Colava, né? A gente colava assim, a maré. Aí tinha umas afirmações, né, do que era o amor, bem legal aquilo lá. Como é que é? Papel de carta. Meu Deus, nem lembrava desse negócio aí, não é da minha época não, rapaz. Eu era muito novo isso daí, né? Aí a maré, e tinha determinadas afirmações. Todos nós, em maior ou menor medida, consumíamos aquilo, né, no bom sentido da expressão, porque todos nós somos ávidos em consumir aquilo que pode guiar e dirigir os nossos corações, trazendo luz para aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. No texto aqui não é diferente. Paulo, todos nós sabemos que na primeira parte da carta aos Romanos ele é mais teórico, e na segunda parte da carta aos Romanos, ele está explicitando a primeira parte que ele teorizou. É exatamente o que acontece no livro de Provérbios. Tá? Capítulo 1 ao capítulo 9, a parte teórica do livro de Provérbios. Capítulo 10 em diante é a praticização daquilo que ele havia teorizado antes. Então, se você não entendeu a teoria, por isso que o livro de Provérbios gera confusão para um monte de gente e às vezes a gente deixa de consumir. Aqui, só para você ter uma ideia, ele já falou aqui das responsabilidades que todos nós temos como crentes em relação ao Estado, e ele, num certo sentido, faz o interregno, ele interrompe abruptamente o que ele está dizendo para devotar não só as responsabilidades que nós temos em relação ao Estado, mas as responsabilidades que nós temos uns com os outros. Eu já vou dizer quem são esses uns com os outros. Ele volta, então, ao assunto que ele acabara de falar no capítulo 12, verso 9, por exemplo, quando ele diz lá, o amor seja
e aí ele começa, sem hipocrisia, e começa a falar um monte de coisa a respeito do amor, ok? E volta, ele faz uma interrupção, é bem interessante as dicas que ele dá aqui, outra hora a gente estuda, não é alvo do nosso interesse agora, mas só para mostrar que ele já estava falando sobre esse assunto. Ele vai para as responsabilidades públicas em relação ao Estado e as responsabilidades públicas em relação aos indivíduos, de maneira que eu acho que isso aqui pode ajudar a todos nós a abandonarmos, esse é o meu anseio, essa é a minha expectativa, na verdade, que a gente abandone o avião que vai para Marte, o avião que vai para Saturno e viaje no mundo das estrelas e pouse na Terra para entender qual é o significado de uma palavra que todos nós gostamos e devotamos, que é falar a respeito do amor. Só que eu vou dizer o que ele diz, está escrito aqui, não precisa inventar nada, né? Então, para de viajar e volta para cá para a gente entender como que a gente mensura se eu e você estamos cumprindo as nossas cartinhas contemporâneas de amar é. Então, a primeira coisa que ele diz sobre amar é que há um aspecto de continuidade e de abrangência. Amar significa que quem ama deve amar sempre. Até alguns tentam explicitar o conceito de exceto, como se ele não tivesse abrindo uma exceção de que há uma dívida impagável, né, de que todas as outras são pagáveis e essa não, onde ele afirmaria assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, tão somente ele está fazendo uma afirmação, amai-vos uns aos outros. E não, exceto, em vez de dever as coisas que nós devemos, nós temos que continuar pagando essa dívida que a gente nunca vai pagar. Mas quem tenta defender esse tipo de raciocínio, no final das contas, o camarada chega lá, tem um monte de gente, ele chega lá e diz, olha, então a gente tem que continuar amando uns aos outros, porque a gente não paga uma dívida como essa. Não tem jeito da gente escapar da realidade, da necessidade, da obrigatoriedade de cada um de nós amarmos aos nossos irmãos. Agora, a pergunta é, então, existe algo de continuidade, tendo em vista que todos nós temos razões dentro e fora para deixarmos de amar os nossos irmãos. Por enquanto eu estou usando nossos irmãos, né? Depois eu vou piorar a situação. Mas os nossos irmãos, supondo que amar os nossos irmãos seria alguma coisa mais fácil, porque o Espírito de Deus habita no coração dele, torna a vida daquele cristão uma pessoa mais tratável, pelo menos é assim que trata a carta de Tiago, lá no capítulo 3, fazendo uma distinção entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, e ele diz que aqueles que se dizem sábios devem mostrar e não falar, porque tinha gente lá que queria se dizer sábio, sempre teve na história da igreja, gente que quer se dizer sábio pode até se falar, mas o camarada quer se dizer sábio e se colocar sobre a igreja. É esse que é o problema, que ele quer mandar na vida da igreja. Então ele diz, já que você quer se colocar como sábio, Tiago, capítulo 3, diz, olha, vou dizer o que é a sabedoria do alto. E entre as características da sabedoria do alto, ele diz, ela é pacífica, indulgente, cheia de misericórdia, de bons frutos, ela é tratável. Por definição, sem a ação do Espírito de Deus, nós não somos pessoas tratáveis. Ou somos pessoas parcialmente tratáveis. Nós somos absolutamente egoístas. Nós pensamos em nós mesmos. Aliás, está lá Paulo dizendo na carta a Timóteo que nos últimos dias, né, as pessoas seriam, entre outras coisas, seriam tempos difíceis por causa dos homens. Olha que interessante. Não fala que seriam tempos difíceis por causa de Satanás, embora Satanás complique aquilo que já é complicado. Não fala que seriam tempos difíceis por causa das hostes malignas. Eu não estou negando a existência de Satanás e a sua malignidade, e todos aqueles anjos que, conjuntamente com ele, corroboram para tentar destruir a vida da igreja, embora eles não vão conseguir, mas conseguem trazer um prejuízo enorme. Eu não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que Paulo, naquele momento, quando ele vai dizer, naquele interregno entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, ele fala que haveria uma dificuldade que a igreja viveria por causa dos seres humanos. Porque os seres humanos seriam, entre outras coisas, ali diz, várias delas, características, ele diz assim, amantes de si mesmos.
Seriam pessoas egoístas. A palavra para egoístas ou amantes de si mesmos, eu já disse a vocês, é filautói. Filéu, que é amar, autói a si mesmo, filautói, amante de si mesmo, que é traduzido por egoísta. Então, na verdade, os últimos dias seriam difíceis, porque os homens, como sempre foram, quando Deus não age no coração deles, são pessoas egoístas. Pensam exclusivamente em si. É difícil sermos pessoas altruístas. Eu me lembro de uma professora na faculdade, ela quis defender que só existia o egoísmo e não o altruísmo. A classe bateu palma para ela e virou aquele fervor. Eu disse para ela assim, eu falei, olha, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu falei, altruísmo é alguém que faz algo em prol do outro. Ok, é o alter, é o outro, né? Aquele que Paulo Freire vai dizer que a gente se define radicalmente quando a gente define radicalmente quem é o outro, né? É o conceito de alteridade. Ou, nas palavras de Paulo Freire, é o conceito de outredade. Beleza, eu não estou definindo Paulo Freire não, mas esse aqui ele acertou, tá? Então, eu falei, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu falei, tudo bem, vocês estão dizendo que só existe egoísmo, eu concordo. Mas o Titanic, que foi conhecido, como houve sobreviventes, como o navio das viúvas. Esse é o nome que é dado ao Titanic. Naquele momento, eu sei que a mulher, se ela marombar lá e fizer força e tal, ela pode dar uns cascudos no homem lá, tanto que a Lei Maria da Penha, me corrija, vale para o homem e para a mulher, né? A mulher que apanha do homem e o homem que apanha da mulher, né? Pode acontecer. Mas, em regra geral, o homem tem mais força. E naquele momento, se os homens quisessem, tinha dado uns petelecos na mulherada, pegado os botes, e o bote seria conhecido como o navio dos viúvos. E a classe me ouvindo. E eu perguntei lá, esses camaradas que deram os lugares, porque tem nada a ver com aquele filme do Leonardo DiCaprio lá, que faz uma leitura marxista do evento, esquece aquilo ali, não foi aquilo que aconteceu. Aliás, até perguntaram para o diretor do filme por que ele mudou a história, porque não foi aquilo que aconteceu. E ele disse assim, é porque a gente vive uma geração tão egoísta, que se eu falasse a verdade, ninguém ia acreditar. Um filme de Hollywood foi feito, mudando eventos sabidamente existentes, contrário ao que foi colocado, por causa do egoísmo do ser humano. Então, os homens dariam peteleco e seria conhecido como o navio das viúvas. Então, se os homens deram lugar para as mulheres e morreram, eles receberam em troca o quê? Eu perguntei para a classe. Se isso não é altruísmo, é o quê? Ele dizia, se é egoísmo, porque eles receberam palmas. Nem ouviram as palmas, morreram, irmãos. Enfim, há um monte de outros exemplos que eu dei, aí o pessoal da classe ficou meio assim, né? Eu falei, pois é, eu entendo vocês, quando vocês falam a respeito do egoísmo, porque o egoísmo é tão forte, que parece que só existe ele. Eu entendo isso. E concordo que é muito forte no nosso coração, porque praticamente nós estamos descrevendo o ser humano caído. Mas, quando a ação de Deus vem, nós conseguimos ser altruístas por causa do grande altruísta que é Deus, e certamente não somos nós. Então, por conta disso, existe uma obrigatoriedade da continuidade. E eu sei que a gente pode, então, encontrar no outro as razões, lá no nosso coração, para não querermos continuar. Não dá para amar o outro, reticências. Por causa das razões que existem fora de nós, ou até razões apontadas dentro de nós. E entendemos alguns de nós, e eu vou tentar demonstrar para vocês o contrário, que estas razões seriam justificativas, eficazes o suficientes para subsidiar aquilo que era uma credulidade subjacente, mas agora é uma credulidade explícita. Que não é possível nós continuarmos, não é possível não haver em determinado momento uma ruptura, haver em determinado momento uma interrupção. Não dá para existir uma continuidade do nosso amor uns com os outros. Mas não é isso que Paulo diz. Ele diz que se existe alguma coisa que deve continuar, não devem ser as dívidas, quaisquer que sejam elas,
porque ele acabou de dizer no capítulo 13, verso 1 a 7, que se a gente deve alguma coisa ao Estado, pague aquilo que você está devendo ao Estado, mas se deve alguma coisa ao irmão, pague. Mas você continua devendo, continua pagando, continua devendo, continua pagando, e vai pagando, irmão. Até quando? Até Jesus voltar. Não tem alternativa. E vocês vão entender por quê. Então há, num certo sentido, a obrigatoriedade da continuidade, embora eu ainda não disse quais as razões para isso, só estou dizendo por enquanto o princípio absoluto, e também há uma razão para a abrangência. Por quê? Porque quando ele fala ameis uns aos outros, alguns entendem que esse amor seria dos cristãos para com os cristãos. Já é difícil, porque tem gente que nem com azeite desce. Eu sei disso. Tem gente que não facilita as coisas. Eu entendo isso. Tem gente que é chato. Se você, para não dizer que eu que estou sendo pessimista, é só você olhar, como é que é o nome do camarada lá no Antigo Testamento? É Georão, acho que é isso, não. Pensa num cara, o cara era tão chato, mas tão chato, que diz a Bíblia assim, morreu sem deixar de si saudade. Fulano morreu, graças a Deus, palavra da salvação. Porque o cara era muito chato. E se pensar que era só Georão, que era um caso em particular, nós temos aí as carpideiras profissionais. Gente que era paga para chorar em velório, porque tinha pessoas que morriam, diziam, fulano morreu, já vai tarde, enterra logo, porque não ia ninguém no velório. Irmão, pelo amor de Deus, não vai ninguém no velório. É como se o cara fosse se importar, né? Como se ele morreu, mas ele não vai ficar triste se não for ninguém no velório. Ele não está sabendo mais, né? Mas a gente fica, né? Não vai ninguém, fica aquele constrangimento da pessoa ser enterrada e estar sozinha. Então o que a gente faz lá? Você vai lá no velório? Eu não, no velório de Orão, sai fora. O cara só abusou, encheu da nossa paciência, ele que vá se enterrar sozinho. Aí o que você fazia? Você ia lá e dava um dinheirinho, ó, 100 para você, 200 para você, 50 para você. Eu me lembro nas minhas andanças por aí, não foi por aqui? Um pai chegou para um filho, o filho queria dinheiro. Ele achava que, ele era menor, né? Achava que era só chegar, só pegar no caixa eletrônico, pai. Vai lá, aperta o botão e sai dinheiro. Ele achava que era só fazer isso, né? Mas tinha que ter dinheiro lá dentro, né? Aí o pai chegou assim, já que ele gostava tanto de dinheiro. Então, foi o seguinte, você gosta de dinheiro? Gosta, mas não queria trabalhar. Então, se você comer essa pimenta aqui, eu te dou 50. E ele pegou e comeu. Ficou vermelho, azul, amarelo, me dá os 50. Tem gente que gosta de dinheiro. Então, você dá lá 50, 100, 150, 200. Gente, vamos lá. Faz uma vaquinha aí para quê? Para ter gente no velório do fulano. Porque o fulano morreu, se não pagar, ninguém vai. Então, tem gente assim, eu sei que não facilita. Facilita a tentativa daqueles que entendem a dificuldade que é se relacionar com pessoas que são difíceis. Tem livros que dizem assim, nome de livro, Como Amar Pessoas Difíceis. Porque tem gente que é fácil, tem gente que é tratável, tem gente que é maleável, tem gente que é um doce de pessoa, mas tem gente que, você se aproxima, só se espeta, se aproxima, só dá coice, se aproxima, parece um cavalo, não parece uma ovelha. Parece um porco espinho, você fica, meu Deus do céu, mas isso é uma ovelha? Tem certeza? Você fica, vai, faz como ovelha. Aí o cara faz sinal de lobo, faz sinal, relincha, mas parece tudo menos ovelha. Então, a gente tem que se relacionar mesmo com pessoas assim. Por isso que é difícil para mim, e isso deve ser difícil para todo aquele que se diz filho de Deus, alguns com mais facilidade ou mais dificuldade, mas todos nós devemos entender que isso é uma obrigatoriedade de todos os crentes. Quando Paulo diz que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, deve ser brando para com todo mundo. Porque tem gente que tira a gente da paciência. Se você não tem, Deus vai providenciar alguém para você perceber como tem algumas pessoas que não são fáceis. Mas, esses uns aos outros, logo depois, como demonstração da prática de o amor uns aos outros, ele fala da lei. E a aplicação dos exemplos que ele dá da lei são aplicações não da lei para serem vividas entre os crentes. Por exemplo, quando ele diz, não furtarás, não é os crentes não devem furtar, é o mundo não deve furtar. Tanto que o mundo ainda é julgado por roubo qualificado, e sei lá, não sou pessoa especialista, mas você sabe que roubo é um problema sendo crente ou não crente. Ele diz lá, não cobiçarás. Tudo bem, os não crentes não gostam muito disso, mas cobiça, não tem jeito, né? Ele diz lá, não matarás. Todos nós sabemos que a expressão disso do decálogo é não assassinarás, beleza? Então não tem nada a ver com não matar, ele está dizendo não assassinar. As implicações de não matar não é meu assunto agora, mas não inventa porque não é o assunto dele aqui também.
Não vamos colocar alguma coisa que não é. Ele está se referindo ao decálogo para dizendo, não cometa homicídio. Por quê? Por causa da dignidade da vida. Não se tira a vida de quem quer que seja de qualquer jeito. Não sai por aí matando a vida das pessoas. Aliás, isso é tão sério que a Bíblia chega ao ponto de dizer que se existir um cachorro que matar um ser humano, ele tem que ser morto. Se existir alguém que intencionalmente assustar uma mulher grávida e ela perder o neném no ventre, deve morrer. É vida por vida. Não sai por aí assassinando a vida das pessoas. Não é desse jeito que funciona. Então, não matar é um outro assunto, beleza? Então, ele está se referindo a não assassinar. Então, isso aqui não deve os crentes se assassinarem? É assim que funciona? Não, essa é uma lei aplicada ao mundo inteiro. Crentes e descrentes. Então, ele está dizendo que do mesmo jeito que estas práticas dizem respeito a uma ação que é abrangente para além da igreja, para crentes e descrentes, o amor também deve ser para além da igreja, para crentes e descrentes. Simples assim. Então, piorou mais ainda. Porque se já não é fácil amar quem Deus está tentando e trabalhando para tornar tratável, e ainda a pessoa, por causa do já e ainda não, existem aspectos que ainda não foram redimidos e a pessoa ainda está sendo trabalhada, você imagina aqueles que o Espírito de Deus não está trabalhando da mesma forma e com o mesmo objetivo. A ponto de, como ele diz lá, olha, dá uma olhadinha lá no capítulo 12, logo anteriormente, como eu disse no verso 9 em diante, o amor seja sem hipocrisia. Ele vai falar uma série de coisas em relação ao amor, e ele diz no verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo, e a relação então, não é o inimigo eclesiástico, é o inimigo dentro da igreja e fora da igreja. Na verdade, ele está pensando no inimigo que não seja um cristão. Então, a relação de amor contínuo, da continuidade, da obrigatoriedade de eu me relacionar com o meu irmão, por mais difícil que seja, vai para além das paredes eclesiásticas, e ele diz então que nós devemos amar uns aos outros quem? Todos nós, crentes para com os crentes e crentes para com os descrentes. Se amar crente já não é fácil, imagina amar descrente. Se você não acha que isso é razão para orar, eu não sei o que é. Você já tomou um tapa na cara e diz, dá a outra? Rapaz, se o cara der um tapa na cara, ele toma 3 tiningados na fuça. Não é assim não, bicho. Não é fácil. Só Deus para produzir esse tipo de postura no nosso coração de mansidão. De olhar a vida de Moisés, os camaradas querendo assassinar a vida de Moisés, absolutamente sem nenhuma razão que justificasse uma postura como essa, e ainda assim Deus dizer para Moisés, se afasta que eu vou acabar com a raça desse povo, e eu só vi Moisés dizer isso com Deus, mas ninguém na Bíblia dizer, Deus te arrepende. Eu sei que não é arrependimento humano, mas só Moisés foi ousado para falar com Deus assim. E diz a Bíblia que Deus se arrependeu. Não como homem, mas por alguma razão Moisés falou alguma coisa para Deus que Deus ouviu. Porque se Deus fala para alguns de nós, viu, sai daí que eu vou fazer uma igreja só de você, você diz assim, finalmente, velho, pelo amor de Deus, já chegou tarde. Ainda bem que o senhor está me ouvindo. Porque isso aqui não tem mais jeito. Não é por falta de tentativa de Moisés de se relacionar com a vida da sua igreja. Ele tentou, ele se aproximou, ele orientou, ele se desgastou até a vida inteira, se possível, para aconselhar desde madrugada até o final do dia. Ainda não ia dar conta. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance, sem querer, porque ele foi convocado para isso, para abençoar a vida daquelas pessoas que queriam matá-lo. Então ele teria todas as razões explícitas para atender positivamente ao clamor de Deus quando ele diz, sai da frente que eu vou matar esse povo, vou fazer um novo povo só de você. Ele diz, pode fazer, porque esse daqui não presta mais. Moisés não faz isso. É uma demonstração, talvez, do porquê a Bíblia diga que Moisés era o mais manso de toda a terra. Então, a primeira coisa do amar é amar quem ama, deve amar sempre e todo mundo. Isso é muito difícil. Isso é uma razão para a gente começar a clamar desde agora, pedindo a Deus, me ajuda. Agora, vamos descer da nossa nave que ainda está viajando. O que é o conteúdo do amor? Graças a Deus que ele explicou. Porque quem ama, ama sempre e todo mundo, mas quem ama e cumpre a lei, e o segredinho está ali, no verso 10, não pratica o mal contra o próximo.
Então, na eticização das relações, é óbvio que existe o aspecto positivo e também existe o aspecto negativo. Nem só um e nem só outro. 1 Coríntios capítulo 13, o amor é benigno, o amor é paciente, o amor é. Mas o mesmo texto de 1 Coríntios 13 diz, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se exaspera, o amor não. Existe o amor que é e existe o amor que não é. Então existe na eticização das relações aspectos positivos e aspectos negativos. E ele diz então quais são os aspectos negativos que, sendo o conteúdo das nossas ações, vão demonstrar na prática como é que eu e você amamos o nosso irmão e amamos aqueles que não são nossos irmãos. Ele começa dizendo, não adulterarás. Exatamente. Não é para ficar olhando para o jardim alheio. Não é para ficar... Tem um ditado que não é meu, eu não sou inteligente para fazer isso, mas tem um ditado que eu acho que está absolutamente correto, quando ele diz assim. A galera empolgada aí para casar, presta atenção. Tem nada a ver com aquilo que eu e você sentimos. Tem a ver com o que é. Os nossos sentimentos vão ter que se adequar a isso obrigatoriamente. Antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casar, feche bem os olhos. 2 Pedro, que é uma carta irmã no certo sentido de Judas, nós vamos chegar lá, ele fala que uma das práticas das pessoas que estavam chegando lá eram de práticas de gente de olhos cheios de adultério. Um adultério que começa no coração. Um adultério da mulher de Potifar, que não nasceu da noite para o dia, olhou a vida de José e dizer, vamos deitar com ele. Não funciona desse jeito. Funciona como a vida de Davi, que antes de adulterar, foi vadio, porque a Bíblia diz que na época em que os reis saíam para a guerra, o camarada estava em casa. Estava vadiando, fazendo o quê? Então, cabeça vazia, mano, não é oficina para o diabo, é oficina para o coração. Você não devia estar aí. Você devia estar batalhando. Então, antes de olhar para Batseba, ele ficou ali fazendo não sei o quê, porque o povo dele está morrendo e ele devia estar na frente de batalha, mas não estava para orientar a vida do seu povo. Então, o adultério nunca começa com adultério, nunca começa, irmão. Sempre há outras práticas. Tem um livro lá que eu estudei com jovens namorados aí, vale a pena, nós vamos estudar com vocês, chama-se Finally Free, Finalmente Livres. Excelente argumentação, e uma das argumentações que ele apresenta para todos nós é que todos aqueles que são envolvidos em práticas de pornografia e adultério são pessoas que pensam que o seu problema maior é esse, mas na verdade, quando as pessoas caem em problemas como esse, elas na verdade já caíram em um monte de outros problemas que já deixaram das disciplinas espirituais. Como no caso, Davi, que deveria estar lutando com o seu povo, mas não esteve, adulterou porque era vadio. Pelo menos naquele momento. Então, a primeira maneira de amar ao próximo é não tocando naquilo que não é nosso. Não tocando naquilo que não nos pertence. E você sabe que você vai ficar olhando e dizer... Eu fico imaginando a mulher de... Desculpa, a mulher de Potifar. José. Eita, hein? O cara tá com tudo em cima, hein? Olhou para a vida do marido, certamente ele o meu não está com tudo em cima exatamente do mesmo jeito. Ali é 2.0, meu marido está 0.6. Meu marido é meio chato. Moisés é gente boa. Até o cara da prisão percebeu que tinha alguma coisa diferente com... Moisés não, desculpa, José, obrigado. Até o cara da prisão percebeu que José tinha alguma coisa diferente. A mulher de Potifar não estava errada. Ela percebeu que existia alguma coisa diferente, mas não era seu. Não me interessa se é bonito, se é cheiroso, se é formoso. Não me interessa se está disponível. Não está disponível para você. E isso vale para aqueles que estão casados e vale para aqueles que não estão casados. Para aqueles que não estão casados, não atrapalhar aqueles que estão casados quebrarem a aliança. Para aqueles que estão casados, não quebrarem a aliança e quebrarem a aliança de outros. Para aqueles que não estão casados, para prestar atenção, que quando casarem, casou uma vez, preste atenção, porque o negócio aí no meio da igreja tem gente que está no 5º casamento. Para aqueles que são viúvos, está aí, viúvas, não é porque está presente não, é para todo mundo, preste atenção, porque se voltou ao momento de solteirice, cuidado para não ficar cobiçando aquilo que não é seu, não toca
não é seu. Então, como é que eu amo a vida do meu irmão e como é que eu amo aqueles que não são meus irmãos? Quando eu não tento me apropriar de propriedade alheia. Não adultere, nem no coração. Não é que eu posso ficar imaginando as coisas no coração e eu só não posso extravasar. Nem no coração não é para imaginar, porque as coisas existentes no coração diante de Deus já são história de fato. Elas já se historicizaram dentro de nós. Então, percebe como não é para ficar viajando? Como é que eu amo? Sei lá, vamos dar um abraço, não tem nada a ver com isso. Não adultere, não furte, não pegue aquilo que não é seu, não cobice isso, não fique de olho. Tem um provérbio, leia provérbio, teve o Átila, camarada que ajudou a gente, presbítero. Pensa num cara crente no nosso casamento, um dos nossos padrinhos. Ele diz: Geraldo, quando você for na casa de alguém que tem 10, 15, 20 anos de casado, não cobice aquilo que tem do outro, porque se ele tem 20 anos de casado, você está começando. Deus vai lhe dar, Deus vai dar graça, Deus tem planos diferentes para os seus filhos. Não saia aí visitando a vida dos outros, e esse é o maior perigo. Quem de nós já não experimentou relações de pessoas que eram amigas e que com o tempo se tornaram inimigas dentro da igreja? E que a gente não é homem o suficiente, nem mulher o suficiente para admitir que os problemas que existem e que são fundantes, estruturantes das brigas existentes entre nós, entre outras coisas, são ciúmes, são contenda e todas aquelas coisas existentes das obras da carne, não simplesmente o adultério e o assassinato. Quem de nós diz, só teve um cara que virou para mim e falou: pastor, eu queria que o senhor fosse me disciplinar. Eu falei: por quê? É porque eu sou mentiroso, eu gosto de mentir demais. Rapaz, mentir é bom demais. Então, vamos tratar. Só teve um, porque não teve gente que chegou: pastor, eu cobiço demais, pastor, eu cobiço. Rapaz, eu gosto de furtar, eu gosto de pegar o que não é meu. Isso é cleptomaníaco. Não, isso é ladrão, irmão. Isso não tem nada de cleptomaníaco, né? Pobre é ladrão e rico é cleptomaníaco. Não, tá errado. A gente tem que parar com isso. Então, um jeito prático de olhar como amar os nossos irmãos é tendo uma objetividade para o presente. E a objetividade para o presente diz respeito à ética, que não é só uma ética do positivo, mas é também uma ética do negativo. Então, por isso que, se eu não adulterar, se eu não assassinar, se eu não furtar, se eu não cobiçar e não fizer o que os outros mandamentos proíbem, aí ele diz no verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Isso. Que mal? Esse que ele acabou de dizer. Eu não preciso inventar. Então, se nós estamos nos respeitando mutuamente, se nós respeitamos o cônjuge do outro, se nós respeitamos a propriedade privada do outro, se nós respeitamos os objetivos de Deus de ceder de maneira diferente à vida de seus filhos, porque Deus não vai dar todas as coisas na mesma medida à vida de seus filhos, porque todas as coisas na mesma medida na vida de seus filhos não têm o mesmo efeito. E Deus está mais preocupado com a nossa saúde espiritual do que com o nosso bem-estar. Faz anos que eu venho dizendo isso e com muito temor, que se precisar, Ele vai impingir determinados sofrimentos sobre alguns de nós, se isso se reverter numa vida espiritual saudável, salutar, salubre, de gente mais piedosa, de gente mais próxima de Deus, de gente mais crente, de gente que ora mais, de gente que confia mais. O que Deus precisar fazer, ainda tirar o nosso sossego, para dar o verdadeiro sossego, Ele faz. Então Deus não quer que nós prejudiquemos os nossos irmãos crentes, e Deus não quer que nós prejudicamos aos outros descrentes. Então não é que eu não posso cobiçar quem é da igreja, então aí eu posso sair da igreja, porque tudo bem, beleza, eu estou fora da igreja, né? Pelo menos não estou prejudicando ninguém. Você está prejudicando os outros, de qualquer forma, eu e você. Mas eu não me sinto assim. Não me interessa. Não, mas eu tenho um problema do casamento. Beleza, resolve de outra forma. A gente não resolve prejudicando os nossos irmãos e a vida do outro. Então, amar literalmente, quem ama deve amar sempre, um aspecto de continuidade e abrangência, amar sempre todo mundo, mas quem ama cumpre a lei e não prejudica o próximo. Terceiro e último lugar, então existe o aspecto da continuidade da abrangência,
existe o aspecto da objetividade presente e existe o aspecto da objetividade futura, que é as razões, ou que são as razões escatológicas para o exercício desse amor. Por isso que eu disse no verso 11, e digo isto ele está continuando o assunto. E eu também falo assim, vocês conhecem o tempo, de que tempo que ele está se referindo? Resumindo a ópera, a nossa salvação se aproxima, está mais perto. A palavra salvação diz respeito à completude, à glorificação, à vinda de Jesus Cristo, onde ele vai encerrar essa história como nós a conhecemos. Na época de Paulo já estava perto, você imagina na nossa. Está beirando aí. É tipo aquele negócio que eu me lembro quando meu pai saía, né? E falava, não faz isso. Que hora que ele vem? 5 horas da tarde, quando dava 4h30, mano, o pai tá vindo, ele tá dando 5, vai tomar banho, que ele vai chegar. Então, o que acontece? Jesus Cristo critica a vida dos fariseus, porque ele diz, vocês sabem discernir os tempos e as épocas, e tomam posturas em relação a isso. Tá sol, muda de roupa, tá frio, muda assim, vai chover, usa guarda-chuva, mas vocês não sabem discernir as características da vinda do reino e tomar, na mesma forma, medidas em relação a essas características. Em outra parábola, ele diz, olha, você vai esperar que o meirinho venha, pegue você, leve até o juiz e você fique lá até pagar o que deve, antes de você ser levado à presença do juiz, resolva as situações em relação ao seu irmão, resolva quando depressa, resolva para ontem, a tal ponto que ele diz assim, deixa a sua oferta e resolve agora aquilo que existe em relação aos outros. Por quê? Porque o nosso pai está voltando, já está às vésperas. E o termo em que ele se utiliza de sono, de noite e de obras das trevas são termos sinônimos. Todos eles dizem respeito às mesmas práticas. Práticas de pessoas que prejudicam o próximo. Por isso ele diz orgia, bebedice, adultérios, dissoluções, contendas. São as práticas condenadas no que ele acabou de dizer no verso 9. Adultério, assassinato, furto, cobiça e todas as outras proibidas pelo decálogo. Ele está dizendo, a gente não deve viver nas obras das trevas. Porque quem anda praticando essas coisas é como se estivesse dormindo. Tem gente que parece que está dormindo. Acorda, irmão. Jesus está voltando, ele está às vésperas, ele vai vir buscar. Então, ao contrário, como diz o livro de Provérbios, a respeito da prostituta, que pode se referir também ao prostituto, aqueles envolvidos em prostituição, ele diz, filho meu, você deve ponderar nas coisas, porque aquele que vive no adultério não pondera sobre a sua própria vida. Então, o que o autor está dizendo a respeito do filho toma um pondera de manhã, um pondera depois do almoço e um pondera antes de dormir, mas pondere. Remédio psiquiátrico, toma aí, pondera 3 vezes por dia. Se a gente tomar 3 vezes por dia pondera, está resolvido o problema. Por quê? Porque aqueles que estão envolvidos em adultério, eles não estão ponderando sobre a sua vida, eles estão como que dormindo. Então, como é que a gente ama ao próximo? Fazendo isso, andando, verso 13, de maneira digna. Entendendo que nós conhecemos o tempo, entendendo que nós despertamos do sono, entendendo que ele diz no verso 12, vai alta a noite, o dia já está para raiar. Então, eu e você precisamos agir com as pessoas de dentro da igreja e com as pessoas de fora da igreja, com esta postura, como se o dia estivesse para raiar. Se estava para raiar na época de Paulo, você imagina na nossa época, onde ele diz, revistam-se de Jesus Cristo. É alguma coisa que não é natural em nós. É alguma coisa que não faz parte da nossa essência. Se fizesse parte da nossa essência, não éramos pecadores. É alguma coisa que precisa ser cultivada. É alguma coisa que precisa ser trabalhada. É alguma coisa que precisa ser ponderada. E de acordo com o que eu gosto, na palavra de Paulo aos Gálatas, quando ele fala a respeito aquele que semeia pouco, pouco ceifará, que semeia muito, muito ceifará, porque quem semeia para a carne colhe corrupção, quem semeia para o Espírito, é óbvio que ele está se referindo ali às obras da carne e às obras do Espírito que ele acabou de mencionar anteriormente. Tem nada a ver com dinheiro, irmão. Tem gente querendo se prevalecer na vida da igreja, tirando princípios onde não existe na Bíblia. Então, como é que eu e você amamos o nosso irmão? Quando a gente percebe como isso está acessível a jovem, adolescente, às crianças, está acessível aos mais velhos,
está acessível aos novos na fé, aos mais velhos na fé. Não existe uma palavra que é um mistério, é alguma coisa que só os mais velhos conseguem, é uma casta na igreja que consegue. Está acessível a todos nós, e todos nós podemos fazer, sendo pessoas extrovertidas ou introvertidas. Não tem nada a ver com a nossa característica de personalidade. Tem a ver com o fato de andarmos de maneira digna, de começarmos a nos vestir de Cristo. Hoje eu vesti uma bota de Cristo. Ufa! Eu preciso vestir a bota de Cristo e continuar com a bota de Cristo. Amanhã eu visto a outra bota de Cristo. E depois o capacete, isso. E aí as pessoas vão olhando para mim e dizendo, cara, você está ficando pronto para a guerra. É, porque eu estou em guerra. Você não está entendendo. Então, eu e você, se a gente quer amar os nossos irmãos de maneira objetiva, contínua e abrangente, a gente deve pensar no presente, mas a gente deve pensar no futuro. Um futuro que está quase virando presente. E a gente ainda deve andar desse jeito. Por isso que eu disse, desce da nave, porque tem gente que fala em nome do amor, um grande guarda-chuva, usado aí por N categorias da nossa época, que cada dia acrescenta uma letra a mais, tentando dizer que o amor é e põe aquilo que eles quiserem. O amor é isso aqui, irmão, não inventa. Está escrito no decálogo, não inventa. Se a gente quer amar os nossos irmãos, a gente ama, obrigatoriamente e sempre. Quem? Todo mundo. É muito difícil, mas a gente deve fazer isso. De que maneira? É levando os aspectos presentes em consideração, não prejudicando o próximo, e levando os aspectos futuros em consideração. Só os crentes podem amar assim, porque o descrente desconsidera Jesus Cristo e a sua vinda. Então só nós temos um aspecto da categoria do amor que se espera somente de nós. Porque a gente deve olhar e se a gente acha mesmo que Jesus Cristo está para voltar, isso deveria se refletir nas nossas ações de respeito uns aos outros. Não tem nada a ver com falar em línguas, falar um monte de coisa. Tem a ver com não tocar. Tem a ver com não galantear. Tem a ver com uma aproximação indevida. Isso. E tem a ver, não só olhando para os irmãos, mas tem a ver, meu pai está voltando. Já já Jesus chega aí. Eu gosto, e eu encerro aqui, aquele filme A Espera de um Milagre. Lembra lá aquele filme lá, né? E o cara tinha sido acusado de uma coisa que ele não fez. E o Tom Hanks percebeu lá que era o ator, o guarda, né? Ele ia levar o camarada para a pena de morte. Para mim é o ápice do filme. Ele fica numa crise, porque ele percebe lá que o cara não havia feito, na revelação que o cara dá a ele. E ele vira para o cara, senta para ele, um gigantão, né? Senta com ele e diz assim, vem cá, o que você quer de mim? Você está entendendo que você quer mesmo que eu compareça no último dia diante do Criador de todas as coisas e diz que o que eu fiz de maneira indevida com você foi por displicência minha? Eu não consigo fazer isso. Exatamente. Você entende, irmão? Novo ou velha? A gente não vai por idade, a gente não vai por pandemia. Eu entendo pandemia, todas essas coisas, mas engana-se quem é isso aqui. É Deus que vai dizer, é agora. E aí, bicho, pode existir pandemia, sem pandemia. O que vier, chamou a senha, ele vai levar. E aí, para mim, serve a palavra do profeta Amós. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. O problema nosso é que a gente quer fazer faculdade achando que vai terminar, preparar o sermão achando que domingo que vem eu estou aí. Beleza, deve preparar tudo isso, mas eu tenho que estar preparado hoje. E aí eu sempre disse isso ao conselho, digo isso à vida da igreja e a todo mundo. A gente precisa agir, porque daqui a pouco eu vou chegar diante do Criador do universo, irmão. E aí ele vai perguntar para mim assim, Geraldo, o que você fez com sua família? Pensa no que você vai responder, irmão. O que você fez com a família do outro? Pensa bem o que você vai falar. O que você fez com a igreja que eu deixei na sua mão? Pensa bem. O que você fez com o ministério que eu levantei você para abençoar a vida da igreja? Pensa bem no que você vai responder, irmão. Porque amar eu gosto desse texto. Amar amar sempre todo mundo. Amar respeitar e não prejudicar o próximo. Mas amar também por razões escatológicas, daqueles que conhecem o tempo. A impressão que eu tenho é que tem gente que está desconhecendo ou desprezando o tempo em que vivemos. Vamos orar? Viu, né? Falei que ia falar pouco, tem bastante coisa para falar do texto que eu nem falei, mas é um texto bem legal que eu acho que orienta a gente a sair da nave e começar a voar nos nossos arraiais mais próximos de nós, ok? Se você está nos ouvindo,
Espero sinceramente que a graça do bom Deus invada o nosso coração e nos ajude a termos temor. Tenho visto gente aí fazer coisas aí, eu vou falar do meu métier, né? Pastores fazer coisas aí que eu acho que está faltando temor. A gente prestar atenção que a gente vai prestar conta de tudo aquilo que a gente está fazendo. Se a gente tem dificuldade de amor, irmão, esse é o meu desejo. Clame por isso, eu também tenho. Deus tem misericórdia, me ajude a amar todo mundo. Dessa forma. E ainda mais levando em consideração que o Senhor está chegando. Eu quero chegar na presença do Senhor no último dia, quando Ele me chamar, e eu vou estar sentado no mesmo lugar que Pedro. E Jesus Cristo vai perguntar para mim, Geraldo, você me ama? Só que aí já foi, irmão. Não adianta, já foi. Tem certeza, Geraldo, que você me ama? Dá uma olhadinha aqui. Tem certeza? Essa é uma pergunta que Ele vai fazer para todos nós. E eu espero que a gente tenha a resposta adequada. Vamos orar e assim encerramos o nosso período de escola dominical. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Ela é desafiadora. É também esclarecedora. Obrigado por isso. A gente não fica aqui viajando em conceitos que talvez sejam nossos e não seus. Em conceitos que não estão claros neste ponto. Pode até estar em outros, mas não estão aqui. Há uma objetividade. Nos ajuda a sermos tão objetivos quanto. Nós queremos ser uma igreja que ama. Ama uns aos outros. Ama todo mundo. Mas ama desse jeito. Respeitando. Ama desse jeito, levando em consideração os aspectos negativos da lei e levando em consideração o teu retorno, já está às portas. Se existe alguém aqui dormindo, em nome de Jesus, acorda, desperta tu que dormes. Só o Senhor pode despertar qualquer um de nós de eventuais sonos desnecessários, eventuais sonos equivocados, eventuais sonos inesperados. Tem misericórdia, nos faz uma igreja acordada, uma igreja que sabe onde está andando, uma igreja que conhece o tempo, uma igreja que percebe que o dia já vai raiar, uma igreja que entende que precisamos nos revestir de Cristo. Nos ajuda, Deus, porque o dia vai brotar. E nós queremos andar dignamente como em pleno dia, e não à noite, nas trevas, dormindo, como se estivéssemos desprezando quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo. Nos faz essa igreja viva, uma igreja amorosa, uma igreja respeitosa e uma igreja escatológica. Tenha misericórdia, nos ajuda nisso, nos despede na Tua paz e nos ajuda a nos orarmos uns pelos outros, para que juntos, ó Pai, presentes fisicamente ou remotamente, possamos estar juntos na Tua presença como igreja, rebanhos do Teu pastoreio e povo Teu. É a nossa oração e nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Deus abençoe. Bom domingo a todos nós. Deus abençoe cada um de vocês. Acompanhe as atividades da igreja pelas redes sociais. Para a gente é um prazer ter você junto conosco. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo. Tchau. Deus abençoe.